E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia e meu grupo é formado pela Maria Carmen, pelo Maurício, pela Paula e por mim. E a nossa APS foi sobre um sismógrafo. Então, nesse vídeo, a gente vai estar abordando, sobre infrassom, sismógrafo, explicando, como que ele funciona, a montagem do nosso sismógrafo e a aplicação dele, como foi na prática. Então, inicialmente, o que é um infrassom? O infrassom nada mais é do que ondas sonoras que são com frequência abaixo de 20 Hz. Então, elas têm uma frequência bem baixa e, por isso, elas são inaudíveis pelo ser humano. Como elas têm uma frequência muito baixa, para a gente conseguir perceber elas, é preciso que tenha instrumentos, porque como a gente não consegue escutar elas, a gente só consegue perceber, visualizar ela a partir de instrumentos. E um desses instrumentos é o sismógrafo. Então, o sismógrafo, como as meninas vão explicar mais para frente, ele é um instrumento que é capaz de detectar esse tipo de onda sonora. Bom, agora eu vou falar sobre o que é um sismógrafo. Um sismógrafo, ele consiste basicamente em um aparelho utilizado para medir sismo, ondas da Terra. Esse sismógrafo, com a precisão certa, ele pode nos dizer quando um terremoto vai começar, até onde ele vai atingir e qual vai ser a força desse terremoto. Ele pode acabar ajudando, porque você saber com antecedência se um terremoto vai acontecer, já acarreta em uma grande ajuda para você se deslocar daquele local. E sabemos que em diversas partes do mundo onde esses eventos são mais frequentes, eles acarretam em muitos estragos. Então, você ter uma noção de quando ele vai começar, de quando vai terminar, e se vai atingir determinadas áreas de lugares, você é de uma ajuda muito grande. Você pode ter uma ajuda muito grande. O sismógrafo, ele foi criado, o primeiro sismógrafo foi criado em 1100, não, em 135 depois de Cristo. Ele foi criado por um homem que era muito inteligente, muito engenhoso, só que ele não tinha nenhum título, pois naquele tempo ainda não era se dado os títulos de físico, de químico, de um título de porte que identificasse ele como um criador de algo grande. Então ele recebeu apenas o título de sábio. O nome dele era Chang Heng, ele era da China e acabou criando esse sismógrafo porque os terremotos lá eram frequentes e acarretavam em vários danos para a população do lugar onde ele vivia. Porém, o sismógrafo que ele criou foi de uma maneira muito corriqueira. Ele não tinha recursos e naquele tempo era muito difícil e não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Então, ele fez de uma forma bem simples, que só dizia para ele que ele obtinha o resultado de qual força ia ser o terremoto, de qual força ia vir as ondas, os sismos, mas não era algo que ele podia prever ou podia saber quando ia acabar. Os sismógrafos ficaram mais famosos e revendidos e criados no mundo depois que surgiu a escala de Richter, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela também. Mas depois de 1930, depois que a escala surgiu, os sismógrafos ficaram bem famosos e foram se adequando a vários lugares do mundo, até nos lugares onde não tinha muitos terremotos, onde os sismos eram bem pouco frequentes, eles adequaram a essa tecnologia. Na época era muita tecnologia, porque era sempre bom ter algo para saber se desastres iam acontecer, por mais que não fossem frequentes, era bom ter essa certeza. A escala de Richter, ela foi criada em 1930 por Charles Francis Richter. Ele acabou criando essa escala para medir e saber o número exato de como seria o terremoto. Ela é conhecida também como escala de magnitude local, ou ML. Ela é uma escala logarítmica de base 10 e ela foi utilizada para quantificar a magnitude dos terremotos. Muitas autoridades sismológicas hoje em dia não utilizam mais dessa tecnologia, não utilizam mais da escala Richter. Elas se adequaram a outros tipos de escala que podem ser até melhores que a escala Richter, só que em um plano geral, a mídia ainda conhece qualquer tipo de escala como escala Richter, porque foi a primeira, foi a que ficou famosa e foi a que nos deu esse leque de possibilidades.
Então, a mídia ainda trata qualquer tipo de escala como se fosse a escala Richter. A escala Richter, ela mede sismos e tremores com magnitude de 3,5 até 5,4. Inferior a 3,5, ele só é detectado pelo sismógrafo. Um sismógrafo que é a base de escala Richter, ele detecta tremores e sismos em uma escala de 3,5 inferior, ele só detecta no sismógrafo. Superior a isso, ele detecta a magnitude e também já pode ser sentido, dependendo da força, ele pode ser sentido. E uma certeza é que quando ele fica entre 3,7 e 5,4, já pode com certeza ser sentido pela população do local em que está ocorrendo, e ele já pode acarretar em danos para o local ou para as pessoas, pode acarretar em desmoronamentos ou rachaduras no chão, abrindo valas e esse tipo de coisa. Eu sou a Paula e eu vou falar sobre o funcionamento do sismógrafo. Como ele funciona? Bom, basicamente ele funciona como um microfone gigante. Quando você fala perto da bobina ou apenas aproxima o ímã dentro da bobina, você gera uma movimentação do enrolado de fios dessa bobina. Essa movimentação, esse deslocamento dos fios, faz com que gere uma diferença de potencial dentro da bobina. Essa diferença de potencial é o que gera a nossa corrente elétrica. Mas como exatamente essa corrente elétrica é gerada? Por indução eletromagnética. Como funciona? Quando você insere um ímã dentro da bobina, o enrolado de fios se movimentam. No nosso caso, vou utilizar o fio de cobre. E o cobre é um bom condutor elétrico. E bons condutores têm uma característica de possuir elétrons livres. Ou seja, quando o fio se desloca, o seu elétron vai junto. Então, quando a gente tem um enrolado de fios, vários fios se movimentando ao mesmo tempo, também temos vários elétrons se movimentando ao mesmo tempo. Essa agitação de elétrons é o que faz com que gere a nossa corrente elétrica. Essa corrente elétrica é capaz de gerar um sinal. Sinal esse que nos mostra, nos apresenta o pico, as ondas sísmicas que são geradas pelos abalos sísmicos, que são geradas pelos tremores que são detectados pelo sismógrafo. Ou seja, é gerada a corrente elétrica. Essa corrente elétrica nos dá um sinal. Esse sinal está relacionado ao pico, está relacionado à amplitude que os tremores detectados pelo sismógrafo eles apresentam. Então, basicamente é a força que esse abalo tem, que é nos mostrado através de um software, que no nosso caso foi usado o software que lê som. Dando continuidade, irei falar da montagem do sismógrafo. Usando materiais simples como cano de PVC, um fio de cobre, um cabo 2P tirado de um microfone velho, uma mola e um ímã de magnetron, foi possível montar um sismógrafo de um modelo mais barato que a nossa referência, que usava um ímã de terra raras, ou ímã de neodímio, vários canos e estruturas. Aqui ele foi altamente simplificado para mais fácil compreensão e facilidade de montagem. A quantidade de voltas dada na bobina foi calculada para conseguir a tensão de uma saída média de microfone, que é o que o computador está registrando pelo cabo 2P. Com a força média de um ímã de magnetron, foi possível calcular que a quantidade de voltas necessária seria cerca de 200 voltas. Fizemos 250 apenas para ter certeza. Então, esse cabo que a gente utilizou, né, esse cabo P2, ele foi conectado, né, nas duas saídas, nas duas extremidades da bobina, e ele só estava captando os infrassons, né, as ondas que eram emitidas a partir do sismógrafo. Tanto que aqui, um pouquinho mais para frente, vocês vão perceber que a gente falava, fazia barulho perto e não saía justamente por isso, porque ele não estava detectando o som propriamente dito, né? Ele não estava detectando
o que a gente tava, os barulhos que a gente fazia, mas sim os tremores que eram feitos a partir e que o sismógrafo conseguia perceber, né, que ele conseguia demonstrar e era captado pelo cabo. Então, agora a aplicação do nosso sismógrafo, como foi na prática. Nós fizemos alguns tipos diferentes, né, de testes, justamente para mostrar a facilidade que teria de levar esse sismógrafo, né, para ser um sismógrafo móvel. A gente levou ele em vários lugares, andamos com ele pela cidade, e para mostrar que realmente é muito fácil, né, muito simples, e a gente pode só precisar de um computador e do nosso instrumento, né, que seria o sismógrafo. Então, aqui a gente vai explodir bomba, a gente vai pular, a gente vai tocar o violão e para estar percebendo, né, como que esse sismógrafo funciona. Então, como já citado, né, como já explicado, a entrada aqui do microfone ele não está pegando nada que a gente fala. Então, ó, tô falando aqui perto e qualquer barulho que a gente faça, né, não tem alteração nenhuma aqui na recepção de sinal. Mas quando a gente faz... que pode tocar o violão aqui, não escutou, né? Quando a gente faz barulho, quando a gente faz aqui o sismógrafo, a mola tremer, né, se mexer, aí ele pega, ele detecta, né? Como podemos ver, quanto maior a intensidade que a gente bate, maior é o sinal emitido pelo sismógrafo. Posso fazer aqui longe, ele pega, e perto também, né? Mais perto é melhor porque a intensidade é maior. Por que eu fiquei perto? Bufou. Então, a aplicação, né, por fim, né? Então, por fim, qual a aplicação desse instrumento, né? O que fazer com o sismógrafo? Então, como já foi dito, o sismógrafo ele mede ondas de infrasom também, né? Então, a gente consegue medir terremotos com ele, explosões, vibrações, com esse instrumento. Como o nosso instrumento ele ainda não é tão preciso, utiliza-se vários tipos de sismógrafo juntos, né? Vários sismógrafos juntos, para triangular os sinais, para que tenha um sinal melhor. Mas a gente pode ver, né, que mesmo que não com uma precisão, uma amplitude tão grande que a gente conseguiu, mas mesmo assim a gente conseguia visualizar os tremores, os pequenos tremores que a gente fazia. Então, com certeza, caso tivesse tremores maiores, a gente também conseguiria estar medindo.